Em Apocalipse 4:1 está escrito que João, ele ouviu uma voz como de trombeta, era a voz do anjo, chamando para atravessar um portal e subir até um lugar mais alto, aonde o Senhor revelaria as coisas que estão por vir. Ele diz que quero falar hoje as coisas que estão por vir. Compartilhe este conteúdo, dá um like se você gostar, faça a sua inscrição no canal e, por favor, escreva um comentário. A década hebraica do milênio pode ser chamada, pode ser descrita como a década de 5.770 a 5.799, são 3 décadas. Nós vamos falar dessas 3 décadas. Vamos falar também o que poderia estar acontecendo de 2026 até 2030 e de 2030 na década seguinte, que estaria preparado. No calendário hebraico, cada letra do Aleph ao Beit carrega um peso teológico e profético. As décadas dos anos 5.770 até 5.779 correspondem às letras Ain, Pei e Tzaddik, olho, boca e justiça. E a tradição rabínica e a hermenêutica profética cristã enxergam nessas letras a moldura espiritual de cada ciclo de 10 anos. Não se trata de astrologia nem de especulação vã. Trata-se de reconhecer que Deus governa o tempo e que cada era tem sua voz, seu propósito diante dos céus, diante do Deus eterno. Para começar, a década de 5.770 até 5.779, que foi de 2010 até 2019, foi a década do olho, a letra Ain, ver com os olhos de Deus, ter percepção, revelação e vigilância. Então essa letra Ain é a 16ª letra do alfabeto hebraico e seu significado pictórico primário é o olho. Na gamatria bíblica, a ciência da interpretação do alfabeto e dos números sagrados, o Ain representa a capacidade de ver, de discernir e contemplar tanto o visível quanto o invisível. A década que vai de 5.770 a 5.779, na verdade que foi, porque já passou, corresponde grosseiramente, correspondeu a 2009, de 2009 a 2019, no calendário gregoriano. Foi marcada por uma convocação divina à percepção profunda. A raiz hebraica de Ain aparece em palavras como Ain, fontes de água que brota dos olhos da terra. Leain aparece ser visto, parecer ser visto. E há 2 dimensões fundamentais. Existe o ver externo, os olhos físicos que observam as nações, os acontecimentos, os sinais dos tempos, e o ver interno, o olho do Espírito, que discerne os propósitos de Deus por trás dos eventos. O profeta Jeremias disse que os olhos do Senhor percorrem toda a terra para mostrar-se forte a favor daquele cujo coração é completamente seu. Segunda livro de Crônicas 16:9. A década do Ain foi um tempo em que o próprio Deus prometeu abrir os olhos do seu povo. A tradição judaica
fala que o número 70, o valor numérico do Ain, conecta-se a 70 nações, 70 anciãos de Israel, 70 anos de cativeiro babilônico. Esse número fala de plenitude das nações e de um período em que Deus observa os povos para julgá-los e restaurá-los. Durante essa década, o mundo viveu uma explosão de tecnologia visual, redes sociais, vigilância digital, câmeras em todo lugar, como se o próprio espírito do tempo refletisse a letra que governava os anos. Mas, espiritualmente, foi um período em que igrejas e ministérios foram chamados à intercessão vidente, orar com os olhos abertos no espírito e enxergar o que Deus via. O Ain também tem uma sombra. A letra pode representar tanto o olho que vê com amor quanto o Ain Hara, o mal olhado, a inveja que destrói. A década foi um tempo de luta entre dois tipos de visão: a visão que edifica e a visão que corrói. Ministérios proféticos foram tanto levantados quanto expostos. A era do Ai foi uma era de transparência. O que estava escondido começou a ser revelado. Para a igreja, a mensagem da década foi clara: abra os olhos do teu coração. Efésios 1:18. A oração contemplativa, a adoração profética e o discernimento espiritual tornaram-se marcas das comunidades que souberam honrar o chamado do Ain. Quem dormiu nessa década perdeu revelações que o próximo ciclo exigiria que tivesse recebido. A década da boca, a Pei, compreendendo os anos de 5.780 a 5.789, portanto, de 2020 a 2029. Ela fala de proclamação, profecia, decreto e a palavra que cria realidade. A letra Pei é a 17ª letra do alfabeto hebraico e representa a boca, um instrumento primário da criação, da aliança, da bênção e do juízo. Na gemátria bíblica, o Pei é a letra que conecta o pensamento invisível ao mundo visível por meio da palavra falada. Deus criou os céus e a terra através da fala. E disse Deus, Gênesis 1. E o homem foi feito à sua imagem, possui a mesma capacidade delegada de criar realidade por meio de palavras. Então essa década, de 5.780 a 5.789, iniciou-se dramaticamente em 2020 com a pandemia e o Covid-19. Um evento que, ironicamente, selou literalmente a boca da humanidade com máscaras. Foi como se o espírito dessa letra fosse testado. Logo em seu primeiro ano, quem governaria a boca do mundo? A voz do medo ou a voz da fé? E o diagnóstico humano ou o decreto divino? Então, na hermenêutica do Pei, a boca é a morada da palavra profética. Isaías disse: assim como a chuva e a neve descem do céu, assim será a minha palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia. Isaías 55, 10 e 11. Com a boca do crente que fala a palavra de Deus, em fé, é um instrumento de criação coparticipativa com o Senhor. Por isso, a década do Pei é um tempo em que Deus convoca os seus profetas, intercessores e proclamadores a abrir a boca com autoridade. A letra P contém em seu interior, segundo a tradição mística, a letra Bet, a letra da criação, de Bereshit, quer dizer no princípio. Isso sugere que a boca que proclama a palavra de Deus pratica o ato criativo contínuo da história. O P também está no coração do verbo hebraico, falei, maravilhar,
realizar o extraordinário. A proclamação fiel produz maravilhas. Para as nações, esta é uma década de guerra de narrativas. Quem controla o discurso controla a realidade. O avanço da censura digital, das guerras de informação e da inteligência artificial gerando conteúdo em massa são manifestações contorcidas do espírito dessa letra no tempo secular. A resposta espiritual é a igreja que não se cala, que proclama, decreta, profetiza e evangeliza com autoridade no nome que está acima de todo nome. Esta é a hora dos proclamadores. E temos também agora a década da justiça, que é a letra Tzadik, que é a década de 5.790 a 5.799, ou seja, 2030 a 2039. O justo, o ancião, a justiça que brota como flor, acerto final de contas. A letra Tzadik, a 18ª letra do alfabeto hebraico, com valor numérico de 90, é considerada, na gamátria bíblica, uma das letras de maior peso escatológico e teológico. O seu pictograma original representa um homem curvado, um ancião inclinado, ou, segundo outra tradição, um anzol ou um caçador. Imagens que evocam aquele que persegue, aquele que busca, aquele que aguarda com paciência o momento certo. Então a palavra hebraica tzadik significa simplesmente o justo, e nela reside o coração teológico dessa letra. O tzadik, justo, floresce como a palmeira, cresce como o cedro do Líbano. É o que está em Salmo 92:12. Então vamos ver o mistério dessa letra. Na tradição judaica, o tzadik é a letra que o Talmud descreve como tendo desejado ser a primeira letra da criação, pois nela está escrita a palavra tzedak, justiça, ou tzedaká, justiça e caridade. Então, o tzadik foi, portanto, guardado para o fim dos tempos, para a era em que o mundo estaria pronto para receber o peso pleno da justiça divina. E essa imagem é extraordinariamente profética. Essa década do tzadik, de 2029 até 2039, chegará num contexto histórico de acúmulo de revelações, começando com Ai, a revelação, depois prosseguindo com Pei, a proclamação, o decreto da boca, e depois seguindo-se para a justiça. Primeiro, Deus abriu os olhos do povo, depois abriu a boca dos proclamadores, e agora, daqui a 3 anos e meio, começará o tempo em que ele agirá como juiz justo que executa o que foi visto e proclamado. Veja que é um momento muito interessante, e essa mensagem é uma mensagem profética. Será um tempo de acerto divino das contas, 2030 em diante. A gamátria identifica no tzadik a convergência entre recompensa e retribuição. O número 90, valor numérico desta letra, parece associado na tradição ao nascimento de Isaac por Sara aos 90 anos, um milagre que foi precedido por décadas de espera, uma fé silenciosa e promessa aparentemente impossível. A mensagem é profunda. A década do tzadik será uma era de nascimentos impossíveis, de promessas que pareciam mortas ressuscitando, de pessoas que esperaram décadas recebendo finalmente o cumprimento que foi profetizado sobre elas.
Mas a mesma letra que traz a recompensa dos justos carrega também o peso do juízo sobre a injustiça. E o profeta Amós declarou isso, que a justiça corra como água e a retidão como ribeiro perene. Amós 5:24. O tzadik não é uma letra suave, é a letra do acerto final de contas, em que sistemas construídos sobre mentira e exploração começam a desmoronar, enquanto aqueles que viveram na integridade são levantados. Veja que nós estamos dentro de um contexto muito real, porque estamos vivendo uma década de proclamações, uma década de declarações proféticas sobre um vale de ossos secos. Mas em breve, muito em breve, começará a década do tzadik, a década do florescimento. O justo que esperou florescerá. Promessas antigas sendo cumpridas e também juízo. Sim, juízo. Estruturas injustas desmoronam. O que foi construído na iniquidade não permanecerá. O Senhor trará uma purificação. Sim, a igreja passará pelo fogo refinador. Somente o que é de Deus permanecerá. E em seguida virá a exaltação. Os humildes serão exaltados. A humildade do tzadik traz honra de Deus. O tzadik é como uma letra Z, parece com a letra Z. E dá a ideia de uma pessoa de joelhos, humildemente prostrado diante de Deus. O tzadik como arquétipo espiritual, na teologia judaica, não é apenas uma letra, é um arquétipo humano. É esse homem justo, o pilar sobre o qual o mundo se sustenta. Então, há uma tradição que o mundo não é destruído. Essa é uma tradição que se fala, todos chegarão a Deus. Deus é tão bom que Ele salvará a todos. Essa tradição, embora não bíblica, ela ecoa na realidade. Os intercessores que sustentam as nações através das suas orações esperam por uma transformação das nações. O Brasil mesmo hoje vive uma condição de nação bode. Mas nós, dentro do nosso coração, sabemos que somos uma nação ovelha. Que não é um partido, não é uma ideologia política, não é um grupo, não é uma pessoa que senta na cadeira do executivo que vai mudar a característica da nação. Por isso a década do tzadik será, portanto, uma era em que os anônimos serão honrados e os que oram nas câmaras secretas, que jejuaram sem plateia, que serviram sem reconhecimento, receberão a honra do Senhor. Jesus disse: o teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Mateus 6:4 em diante. Então a recompensa pública dos que viveram em segredo diante de Deus é uma das marcas da época do tzadik, dessa década. Ministérios construídos em integridade serão levantados até a visibilidade, enquanto plataformas construídas sobre vaidade começarão a se dissolver. E o tzedekah, que é a justiça social e redistribuição. A palavra tzedekah, derivada do tzadik, é frequentemente traduzida como caridade. Mas o seu significado mais preciso é ato de justiça. Porque dar ao pobre não é generosidade opcional, é cumprimento de obrigação justa. E nessa década do tzadik, haverá uma convocação às nações e à igreja para que a questão da redistribuição dos recursos, da influência, das oportunidades, seja colocada na pauta divina. Não o socialismo humano, mas a economia do reino. A economia que faz fluir para os que não têm a partir dos que têm. Não por coerção, mas por amor e obediência. Assim diz o Senhor: pratique o direito e a justiça, livrai o oprimido da mão do opressor.
Jeremias 22:3. Então vamos ver esse homem curvado, que é a pictografia do Tzadik, ou pictograma. O homem curvado fala da humildade que precede a exaltação. Há uma ironia profunda. A letra da justiça e da grandeza é representada por alguém inclinado, prostrado. Isso anuncia que a entrada nessa era exige uma postura de total dependência de Deus. Os que entrarem no Tzadik, eretos, confiando em seus próprios ministérios, suas redes, sua influência humana, serão curvados pelo processo. E os que já entrarem curvados em humildade genuína, reconhecendo que toda a obra é dele, serão levantados. Paulo captou essa dinâmica em Filipenses 2, quando ele descreve Jesus dizendo: humilhou-se a si mesmo, por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então o Tzadik segue o padrão do próprio Messias: descida antes da subida, morte antes da ressurreição, esvaziamento antes do enchimento. E para o Brasil, o que espera esse tempo, para o que nós esperamos, o que está reservado para o Brasil? Nação que carrega um profetismo histórico de ser instrumento de Deus nas nações. A chegada da década do Tzadik, a partir de 2030, corresponderá o final da década de 2020, será um momento de acerto de contas nacional. As injustiças históricas, escravidão, corrupção estrutural, desigualdade extrema e as injustiças espirituais, sincretismo, idolatria, perseguição de ministérios genuínos, todas essas coisas serão colocadas na balança. A igreja brasileira, que preparou durante o AIN, tendo a visão, e durante o PEI, proclamando, terá autoridade no Tzadik para ser instrumento da transformação. A oração intercessora, que foi semeada em anos de vigília, em ministérios, como torres de oração por todo o Brasil, encontrará sua colheita na era do Tzadik. O que foi visto em visão, o que foi proclamado em profecia, será agora manifesto em realidade histórica. Porque o Tzadik floresce como uma palmeira, e o Brasil tem um palmeiral. Olho, boca e o justo. A tríade de um milênio que culmina na justiça do Eterno. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse tempo tão precioso que o Senhor reservou para a igreja no Brasil. Obrigado por esse tempo tremendo que nós estamos vendo, que será culminará em 2030 com uma década de palavras proféticas, de decretos, trazendo o reino dos céus à terra. Aquilo que é invisível se tornará visível, e nós veremos em 2030 em diante a justiça do Senhor sendo executada em toda a nação brasileira, em toda a terra. Que Deus abençoe. Deus abençoe. Que Deus nos dê graça. Possamos contemplar essa maravilha do que Deus irá fazer. Já, a partir de agora, já começa a fazer uma transição para quando chegarmos em 2030, nós vamos contemplar com os nossos olhos Deus colocando por terra todo esse ministério da impiedade, toda essa mentira, toda essa narrativa falsa contra a verdade do Senhor. Deus abençoe.